Etanol ou gasolina? Qual é o melhor para o seu carro hoje em dia? Fala, amantes da engenharia! Você já se viu naquela encruzilhada, no posto de combustível, olhando para as bombas de etanol e gasolina e se perguntando qual delas é a melhor escolha para o seu carro? Essa é uma dúvida que assombra milhões de motoristas brasileiros e a resposta, acredite, é muito mais complexa do que a famosa regra dos 70% que você provavelmente já ouviu falar. Hoje, vamos desvendar de uma vez por todas essa questão, considerando a realidade da gasolina brasileira e as tecnologias dos carros modernos. Mas por que essa decisão se tornou tão complicada? A principal razão dessa dúvida é que a gasolina que abastecemos no Brasil não é gasolina pura. Desde 1º de agosto de 2025, por força da lei número 14.993 e uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, de 25 de junho de 2025, a gasolina comum e aditivada vendida nos postos brasileiros contém obrigatoriamente 30% de etanol anidro. É verdade. Sim, você ouviu direito. 30% de etanol já está na sua gasolina. Isso muda completamente o jogo e torna a comparação direta com o etanol hidratado, o E100, muito mais interessante e cheia de nuances. Então, se a gasolina já tem etanol, como podemos comparar os combustíveis de forma justa? Para entender isso, precisamos falar sobre o poder calorífico, que é a quantidade de energia que cada combustível libera ao ser queimado. É como a força que o combustível tem para mover seu carro. A gasolina pura, aquela sem adição de etanol, tem um poder calorífico de aproximadamente 10.400 quilocaloria por quilo. Já o etanol anidro, que é o misturado na gasolina, tem cerca de 6.750 quilocaloria por quilo. E o etanol hidratado, o E100, que você encontra na bomba separada, tem aproximadamente 6.000 quilocaloria por quilo. Percebe a diferença? O etanol hidratado, em sua essência, entrega menos energia por unidade de volume ou massa. Mas qual o impacto real dessa mistura de 30% de etanol na gasolina, o famoso E30, no consumo do seu carro? E será que a famosa regra dos 70% ainda vale? A resposta é um sonoro não. A regra dos 70% é hoje completamente obsoleta. Ela foi criada em uma época que a gasolina era praticamente pura, sem a adição significativa de etanol. E basicamente ela funcionava assim. Você dividia o preço do etanol pelo preço da gasolina. E se o resultado fosse menor ou igual a 70%, você abastecia com etanol. E se fosse acima de 70%, você abastecia com gasolina. Agora, se você ainda usa essa regra para decidir qual combustível abastecer, sinto informar, mas você está provavelmente perdendo dinheiro. O ponto de equilíbrio, ou seja, o percentual do preço do etanol hidratado em relação à gasolina E30, para que ambos sejam financeiramente equivalentes, agora se situa entre 72% e 75%. Isso significa que, fazendo a mesma conta de antes, se a relação estiver entre 72% e 75%, o etanol ainda pode ser a opção mais vantajosa. Mas, sinceramente, a melhor forma de saber é fazer um experimento você mesmo. Com os motores modernos e o controle de emissão embarcado na tecnologia do carro, dependendo do carro que você tem, pode ser que essa regra não se aplique a você. Isso porque os sistemas de injeção eletrônica dos carros estão regulando o consumo de acordo com o tipo de combustível para atender normas de emissão. Então a minha dica é: faça o experimento você mesmo. Por exemplo, descubra o consumo real do seu carro. Use o painel do carro, onde o computador de bordo mostra quantos quilômetros por litro instantâneo ele apresenta. Ou encha o tanque, zere o odômetro, rode uns 100 km, reabasteça e divida os quilômetros rodados pelos litros abastecidos na bomba. Faça isso para a gasolina e o etanol para ter a média. E depois avalia o preço encontrado com os preços nos postos. Por exemplo, se o preço da gasolina está R$ 6,29 e seu carro faz 12 km por litro com gasolina, você teria um gasto de 0,52 centavos por quilômetro. Se o etanol está R$ 4,53 e seu carro consome 9 km por litro com etanol, você teria um gasto de 0,50 centavos por quilômetro. Nessa comparação, o etanol compensa em 2 centavos por quilômetro. Parece pouco, não é?
Mas para quem roda 20 mil quilômetros por ano, isso representa R$ 400 de economia só para fazer essa continha. Mas por que essa nova regra? Bem, a presença de 30% de etanol na gasolina, a E30, já altera o poder calorífico e a octanagem da mistura. Quando você compara o etanol hidratado, o E100, com a gasolina E30, a diferença de energia e desempenho não é mais a mesma de quando se comparava o E100 com a gasolina quase pura. O etanol, apesar de ter menos poder calorífico, possui uma característica muito importante. Ele possui alta resistência à detonação, que é medida pela octanagem. A ANP, inclusive, elevou o RON, ou Research Octane Number, da gasolina brasileira, de 93 para 94, para compensar a maior mistura de etanol. E isso em se tratando de média, pois a gasolina E30 pode atingir um RON de até 100,7, um valor excelente que beneficia diretamente os motores mais modernos. E quais são as razões técnicas por trás disso? O etanol, por ter um menor poder calorífico, realmente reduz a eficiência volumétrica do motor, ou seja, para a mesma quantidade de ar, ele entrega menos energia. No entanto, sua alta resistência à detonação permite que os motores modernos, especialmente os turbo e com injeção direta, trabalhem com taxas de compressão mais elevadas e avanços de ignição otimizados. Isso significa que, embora o etanol puro ou em alta concentração na gasolina tenha menos energia, o motor consegue aproveitar essa energia de forma mais eficiente, compensando parte da diferença. Motores aspirados mais antigos podem não sentir tanto esse benefício. Mas os motores turbo e GDI, que são hoje a maioria dos carros novos, tiram grande proveito da maior octanagem do E30. Mas você sabe por que o Brasil adotou essa política de 30% de etanol na gasolina? Bem, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre isso. E eu vou deixar um card para ele no final desse vídeo. E eu acho que vale a pena você assistir. Então, qual é realmente o melhor combustível para o seu carro hoje? A resposta continua sendo depende. Eu não vou entrar no mérito de qual combustível possui melhores características, mas em termos financeiros, você tem as ferramentas para tomar uma decisão muito mais informada. Primeiro, esqueça a regra dos 70%. Segundo, considere o tipo de motor do seu carro. Se ele é um motor moderno, turbo ou com injeção direta, ele pode se beneficiar mais da alta octanagem do E30, e o etanol puro também será uma opção excelente. Terceiro, leve em conta o preço na bomba e o seu estilo de condução. Um carro bem mantido e dirigido de forma eficiente sempre terá um melhor aproveitamento, independentemente do combustível. A verdade é que a engenharia automotiva e a composição dos combustíveis estão em constante evolução. O que era verdade há alguns anos pode não ser mais hoje. O importante é que você, como motorista, esteja sempre atualizado e faça suas próprias contas, considerando a realidade do seu veículo e os preços praticados na sua região. A escolha inteligente é aquela baseada em dados e na compreensão de como seu carro realmente funciona com os combustíveis disponíveis. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Se você chegou até aqui, eu te convido a dar uma olhada nos cursos que recomendamos. Então aponte seu celular para o QR Code ou clique no link da descrição sobre os nossos cursos. Neles, você vai encontrar cursos de Excel, modelamento 3D, AutoCAD, oratória e vários outros. E eles são cursos selecionados por nós aqui do canal e que podemos atestar pela sua qualidade. Agora eu quero saber da sua opinião. Você já sabia sobre os 30% de etanol na gasolina? Você vai recalcular sua estratégia de abastecimento? Mas acho que mais do que isso, deixa aqui nos comentários qual tipo de combustível você prefere na hora de abastecer e se você tem algum motivo para a sua escolha. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.